Pra cima, galera! Vamos lá, vamos dar continuidade então ao nosso código de ética. Pessoal, resolução 564. Agora nós vamos entrar então no capítulo 2, que fala dos deveres, certo? Então, nós já falamos aí do capítulo 1, que vai do artigo 1 ao artigo 23, já matamos esse primeiro. Agora nós vamos falar do artigo 24 ao artigo 60, que falam dos deveres dos profissionais de enfermagem, certo? Lembrando que os profissionais de enfermagem são quantos? São 4. Enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteiro. Dentro aqui dos enfermeiros nós temos os obstetras, ok? Não vamos esquecer. Código de enfermagem é para todos os profissionais de enfermagem. Então vamos lá. Artigo 24. É um dever da enfermagem exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade. Então é um dever, tá? É um direito exercer enfermagem com justiça, compromisso? Não, não é um direito, isso é um dever seu enquanto profissional. Tá vendo então quando a gente coloca, eu falei no finalzinho do último bloco, quando você coloca na frente a palavra direito, dever, proibição, fica mais claro, né? Fica mais direcionado o artigo. Então é um dever exercer a enfermagem, né, com justiça, compromisso, lealdade, resolutividade, dignidade. É um dever, é uma obrigação, tá? Então, dever e obrigação é a mesma coisa, né? Se a gente quiser aí colocar essas palavrinhas, tá bom? Artigo 25. Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica. Então, ó, fundamentar suas relações. É um dever seu. O quê? Ser prudente, respeitar, né? Ser solidário, de acordo com a diversidade de opinião e posição ideológica. É um dever seu respeitar, fundamentar essas relações. Né? Ah, eu não vou cuidar direito do paciente X porque ele torce para um time de futebol diferente do meu. Ou eu vou tratar diferente o paciente Y porque ele tem uma visão política diferente da minha. Então isso você não pode fazer. É seu dever tratar todo mundo igual. É seu dever você tratar com respeito, com prudência, com solidariedade, cada um de acordo com a sua visão, de acordo com a sua posição ideológica, tá bom? É um dever conhecer, cumprir e fazer cumprir o código de ética, né? Ah, mas eu não sabia que se eu fizesse eutanásia, eu estaria infringindo o código de ética. Pessoal, é claro, é um dever seu enquanto profissional de saúde, cumprir, fazer cumprir e conhecer o código de ética, tá? Ah, professor, mas eu cometi meu chefe veio me chamar a atenção falando que isso é contra o código de ética. Eu não sabia. A culpa é dele que não me informou. É um dever seu conhecer o seu código de ética. Você tem que conhecer e é um dever seu o quê? Fazer cumprir o código de ética. Você se formou, você recebeu o seu diploma, você fez sua inscrição no Conselho Regional. Ou seja, você está falando que você está ciente de quais são suas obrigações. Tá? Então, cuidado com isso na hora da prova. Conhecer, cumprir e fazer cumprir o código de ética é um dever do profissional de enfermagem, tá? É um dever incentivar e apoiar a participação dos profissionais de enfermagem no desempenho de atividades em organizações da categoria. Então, vamos supor, a enfermagem, a Semana da Enfermagem. Quando que é comemorado a Semana da Enfermagem? Em maio, né? Em maio, nós temos lá, né, a Semana da Enfermagem. É um dever seu, por exemplo, enquanto chefe de setor, né, enquanto chefe, enquanto diretor, é um dever seu incentivar e apoiar que a equipe participe de eventos organizados pela categoria, ok? Então,
Isso daí é um dever, incentivar e apoiar a participação dos profissionais. Olha quando eu leio assim, é um direito incentivar e apoiar a participação dos profissionais. É um direito? Não, é um dever, né? Artigo 28. Comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem e aos órgãos competentes fatos que infringam dispositivos éticos legais e que possam prejudicar o exercício profissional e a segurança e saúde da pessoa, família e coletividade, né? Então, qualquer fato que infrinja um dispositivo ético legal do nosso Código de Ética, né, e que vá prejudicar o exercício profissional e traz, né, insegurança à saúde da pessoa, família e coletividade, eu tenho que comunicar ao Conselho de Enfermagem. Então, isso é um dever, tá? Então, quando eu sei, né, que tem algo que vai infringir o Código de Ética e que pode prejudicar a segurança do paciente, da família e da coletividade, é meu dever comunicar ao Conselho de Enfermagem. Vamos supor, professor, dá um exemplo aí pra gente. Nós estamos em plena pandemia, em plena aí, né, Covid-19. Você é um profissional de enfermagem, você sabe que a falta daquele EPI, né, pode o quê? Pode prejudicar a segurança do seu paciente. Então, é seu dever comunicar ao Conselho Regional. Ó, Conselho Regional, aqui no meu setor está faltando determinada EPI, está faltando luva. Aqui no meu setor está faltando capote. Isso vai prejudicar o meu exercício profissional. Isso vai fazer com que eu tenha dificuldades em prestar uma assistência segura à pessoa, à família e à comunidade. Então, o que você tem que fazer? É um dever seu comunicar ao COREN, ok? Comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem fatos que envolvam recusa e ou demissão do cargo, função ou emprego motivado pela necessidade do profissional em cumprir o presente Código de Ética e a legislação do exercício profissional. Opa, o que ele está falando? Ele está falando o seguinte: você está sendo impedido de cumprir o seu Código de Ética, certo? Você está sendo forçado a não cumprir o seu Código de Ética. E por isso, né, você teve o quê? Você teve demissão. Você foi demitido porque você quis, né, executar o que manda o seu Código de Ética. Você tem o dever de comunicar formalmente ao Conselho de Enfermagem sobre esse seu, sobre essa sua perda do cargo ou da função, tá? Então, o perda do cargo, né? Perda do cargo ou da função em detrimento do cumprimento do Código de Ética é dever comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem. Cumprir no prazo estabelecido determinações, notificações, citações, convocações e intimações do sistema COREN-COFEN. Ah, então você é um chefe da unidade, né? Eu sou chefe do hospital lá onde eu trabalho, eu sou supervisor de enfermagem. Foi identificado durante uma vistoria do Conselho Regional de Enfermagem uma, né, negligência em relação ao dimensionamento, ou foi detectado, né, uma falta, né, de condição adequada em um determinado setor para atendimento à população. O COREN me deu 15 dias para resposta, para me defender. Então, você tem o dever de cumprir esses 15 dias, né? Você tem o dever de trazer ao Conselho Regional a resposta no prazo pré-estabelecido, ok? Colaborar com o processo de fiscalização do exercício profissional, de prestar informações fidedignas, permitindo o acesso a documentos e a área física institucional. Ah, eu sou o diretor e eu não quero que o COREN fiscalize o hospital. Eu vou impedir que o COREN entre no hospital para fazer a visita. Você está infringindo o seu Código de Ética, tá? Você está indo contra o seu Código de Ética, porque ele fala o seguinte: você tem que colaborar para o exercício profissional e não dificultar. Tá entendido? É um dever manter inscrição no Conselho Regional de Enfermagem por jurisdição na área onde ocorre o exercício. Nós já vimos, né? Eu já falei para vocês que
para exercer, né, a profissão, né, para, né, exercer a área da enfermagem, nós profissionais da enfermagem, né, temos que ter inscrição no Conselho Regional de Enfermagem. Isso está lá na Lei do Exercício Profissional. Lei 7.498, Decreto 9.406. É o quê? Obrigatório para o exercício da enfermagem a inscrição no Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição, né, de sua respectiva área. Então, é um dever seu manter a inscrição ativa. A gente sabe que tem anuidade. Todo ano a gente paga uma taxa para manter isso ativo, tá? É sabido, por exemplo, né, que o Corém ele não pode te impedir de exercer as suas atividades por inadimplência, tá? Mas, né, ele pode deixar como, né, inativo, ok? Manter os dados cadastrais atualizados junto ao Conselho Regional de Enfermagem. Então, olha só. Manter inscrição no Conselho Regional. Você manter sua inscrição ativa é um dever seu. Do mesmo jeito que é dever seu manter os dados cadastrais atualizados. Ah, mudei de endereço e não mudei no Corém. A culpa é de quem? A culpa é sua, porque o Código de Ética é claro. Você tem que manter os dados cadastrais atualizados junto ao Conselho. Manter regularizadas as obrigações financeiras junto ao Conselho Regional. Então, a sua anuidade, né, ela tem que estar, né, em dia. É sua obrigação manter a anuidade em dia, tá? Então, é minha obrigação, é meu dever manter ativo o meu Corém, manter os dados cadastrais atualizados junto ao Corém e manter as obrigações financeiras. Artigo 35. Apor nome completo e ou nome social, ambos legíveis, número e categoria de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, assinatura ou rúbrica nos documentos, quando no exercício profissional. Então, toda vez que você estiver no exercício profissional, na hora que você faz o seu registro de enfermagem, você vai colocar nome completo ou nome social, né? Que tem que ser legível, número e categoria de inscrição, e a assinatura ou rúbrica dos documentos. Então, né, eu fiz lá meu relatório de enfermagem. No final, eu vou assinar o nome completo. Então, vou botar lá Victor Roberto Santos Costa. Vou colocar o quê? O número, né? E a categoria. Vou colocar Corém DF, número. Coloco lá o número do meu Corém e a categoria, enfermeiro. Tá? Então, coloquei lá todo o meu nome completo, número do Corém e a profissão que eu sou, ok? É facultado o uso do carimbo com nome completo, número e categoria da inscrição do Corém, devendo constar a assinatura ou rúbrica, né? Eu posso lá e fazer minha rúbrica no finalzinho também. Agora, olha aqui, gente. É facultado o uso do carimbo. Professor, mas eu ouvi falar, tem uma resolução que fala que é obrigatório. Tá aqui, ó. Resolução 545 de 2017. Uso obrigatório do carimbo. Diretor, vem aqui comigo, por favor. Olha só. Atento. Fique atento para você não cair nesse pegadinha na hora de sua prova. Lá no enunciado da sua prova vai vir assim, de acordo com a resolução do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. É correto, vai vir desse jeito, né? Quando fala de acordo com o Código de Ética, então eu vou levar em consideração o Código de Ética. O Código de Ética, ele fala o quê? Ele fala que é facultado o uso do carimbo, certo? Agora, se ele falar de acordo com o Conselho Federal de Enfermagem, o uso do carimbo aí você vai colocar obrigatório. Por quê? Porque aí tem a resolução 545, tá? Então, se colocar na sua questão de acordo com o Código de Ética, você vai marcar. É facultativo o uso do carimbo, tá bom? Segundo, quando se tratar de prontuário eletrônico, a assinatura deverá ser certificada conforme legislação vigente. E cada vez mais isso daqui tem acontecido.
né? Os prontuários, eles têm se tornado eletrônicos, a gente tem tido perca, né, do prontuário físico, né? E aí, aquela assinatura, né, aquela forma de registro no prontuário eletrônico, ele tem a sua validade, desde que de acordo com a legislação vigente, né? Então, vamos supor, eu tenho, né, fiz o meu relatório de enfermagem, ao final, né, quando eu colocar lá, vai ter minha assinatura eletrônica, e nessa assinatura tem que ter o quê? Tem que ter o nome, tem que ter a inscrição do conselho, tem que ter qual área da enfermagem eu faço parte, ok? Artigo 36. Registrar no prontuário e em outros documentos as informações inerentes e indispensáveis ao processo do cuidar, de forma clara, objetiva, cronológica, legível, completa e sem rasura, tá? Então, pessoal, isso aqui a gente aprende, né? Lá no comecinho da faculdade, quando a gente está começando a fazer semiologia e semiotécnica, fundamentos de enfermagem, lembra? No comecinho, a gente aprende. As nossas evoluções, elas têm que ser de forma clara, de forma objetiva, cronológica, legível, completa e sem rasura. Lembra? O professor fala, menino, não pode rasurar. Se você rasurar, você vai ter que falar assim, digo na frente. Não pode passar o corretivo. Não pode tentar apagar. Se você rasurar, bota entre parênteses, passa uma linha e coloca na frente. Digo, certo? Então, é um dever seu que o seu registro no prontuário seja, né, legível, seja, né, entendível. Não adianta, professor, a minha letra é muito feia, eu não entendo. Depois que é cobrado do médico a prescrição, seja fácil entendimento, sendo que a letra do indivíduo não dá para entender nada, né? Então, é um dever seu fazer, né, registros que sejam de fácil compreensão, tá bom? Documentar formalmente as etapas do processo de enfermagem em consonância com a sua competência. Por que em consonância com a sua competência? O técnico vai fazer a prescrição de enfermagem? Não. Né? Ele vai fazer o planejamento? Também não. Ele vai fazer a execução. Né? Então, de acordo com a sua competência, você tem que documentar formalmente. Então eu sou enfermeiro. Você tem que documentar lá, né? A sua primeira etapa é o coleta de dados. Não é nessa etapa que você vai fazer o levantamento, o histórico do paciente? Né? Então, você vai fazer todo aquele textinho, aquela evolução de enfermagem lá no seu texto, certo? No seu prontuário, desculpa. Então, né, da onde o paciente veio, quais as queixas, como ele está se sentindo e tal. Primeira etapa, quem vai fazer isso? É o enfermeiro, coleta de dados. Né? Segunda etapa, diagnóstico, quem vai fazer? É o enfermeiro e vai registrar. Prescrição, vai fazer e registrar. Né? Então, todas as etapas do processo de enfermagem têm que ser registradas e é um dever do profissional fazer isso. Artigo 38. Prestar informações escritas e ou verbais completas e fidedignas, necessárias à continuidade da assistência e segurança do paciente. Né? Então, vamos supor, vou passar um plantão. Eu tenho que prestar as informações escritas e verbais completas e necessárias para a continuidade da assistência e segurança do paciente. Tá? Esse artigo está falando basicamente isso, olha. Para dar continuidade à assistência, para dar segurança, você tem que dar informações fidedignas, corretas e informações completas. Artigo 39. Esclarecer a pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca da assistência de enfermagem. Então, você vai fazer um procedimento no paciente. É um dever seu esclarecer, né, a respeito dos riscos, dos benefícios, né, das intercorrências, a respeito do direito dele de poder se negar. Então, isso é um dever do profissional de enfermagem. Artigo 40. Orientar a pessoa e a família sobre preparo, benefício, risco e consequências decorrentes de exame de outros procedimentos, respeitando o direito de recusa da pessoa e de seu representante legal. Então, do mesmo jeito, né, que eu vou o quê? Estabelecer, né, vou esclarecer a pessoa, seus direitos, riscos e benefícios, eu vou também orientar, né, a pessoa e a família sobre o preparo, benefícios
riscos e consequências decorrentes de exames e outros procedimentos, tá? Então, pessoal, aqui no artigo 39 ele fala da assistência de enfermagem. Então, eu tenho que esclarecer a pessoa sobre assistência de enfermagem. Aqui no 40, eu tenho que orientar sobre o quê? Preparo, benefícios, riscos e consequências de exames e outros procedimentos. 41. Artigo 41. Prestar assistência de enfermagem sem discriminação de qualquer natureza. Pelo amor de Deus, indivíduo. Se isso cair lá na sua prova e você não colocar isso como um dever, dá vontade de te pegar no final da prova. É um dever seu prestar assistência de enfermagem sem nenhuma discriminação. Independente de raça, de cor, de sexo, de credo, de opção sexual, pelo amor de Deus. É um dever seu tratar todos de forma igual. Artigo 42. Respeitar o direito do exercício da autonomia da pessoa ou de seu representante legal na tomada de decisão, livre e esclarecido sobre sua saúde, segurança, tratamento, conforto, bem-estar, realizando ações necessárias de acordo com os princípios éticos legais. O que ele está falando? É um dever seu respeitar o direito de exercício de autonomia. Por exemplo, o paciente se nega a fazer transfusão sanguínea por motivo religioso. É um direito seu atender esse pedido do paciente. Ah, professor, mas corre risco, mas ele vai. Se o paciente estiver consciente, se ele tiver como falar antes, ele vai deixar por escrito a sua vontade. Certo? E é seu dever respeitar. O paciente, ele tem autonomia, certo? Então, cuidado na hora da prova. É um dever você respeitar a autonomia do seu paciente. O paciente não quer que sejam feitas medidas de ressuscitação cardiopulmonar em caso de parada cardiorrespiratória, porque eles têm cuidados paliativos, né, em cuidados finais. É um direito do paciente, certo? E é o quê? Um dever do profissional executar o que o paciente quer, ok? Parágrafo único. Respeitar as diretivas antecipadas da pessoa no que concerne as decisões de cuidados e tratamentos que deseja ou não receber, tá? Então, é o que eu já falei. Quando ele fala antes, eu tenho que respeitar. Então, o paciente vai fazer uma cirurgia, ele avisa, olha, no caso da cirurgia, se tiver hemorragia, não quero que seja feita transfusão sanguínea. Você respeita, tá? Artigo 43. Respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade da pessoa em todo o seu ciclo vital na situação de morte e pós-morte, tá? Então, respeitar pudor, privacidade e intimidade. Isso é um dever do profissional. Prestar assistência de enfermagem em condições que ofereçam segurança. É claro, né? Um dever seu, né? Sempre dá o quê? Segurança ao seu paciente. Será respeitado o direito de greve e, nos casos de movimentos reivindicatórios da categoria, deverão ser prestados os cuidados mínimos que garantam assistência segura conforme a complexidade do paciente. Lembra lá? É um direito seu, né, participar, né, ou apoiar movimentos, né, no que diz respeito à melhoria de condições de trabalho, de salário. Agora, é um dever, né, que durante essa greve, durante esse movimento, é um dever que seja prestado os cuidados mínimos que garantam uma assistência segura, tá? Muita atenção para isso daqui na hora da prova, porque você pode confundir lá com o artigo do capítulo 1 dos direitos, que fala, né, sobre o seu direito de apoiar e participar de movimentos reivindicatórios, tá? Você pode, é um direito seu, desde que tenha lá os cuidados mínimos para assistência segura ao paciente. Então, sempre vai ter uma porcentagem de profissionais necessárias para manter aquele setor ativo. Bom, artigo 45. Prestar assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. Pessoal, então o dano ele pode ser por uma imperícia, por uma negligência e por uma imprudência. Imperícia é quando você não sabe e vai fazer. Você nunca fez um acesso intraósseo e vai fazer. E você faz com que o paciente tenha uma hemorragia e entre num estado de choque e morre. Você foi
cometeu o quê? Uma imperícia, porque você não sabia fazer e fez. Negligência está relacionado à omissão, né? Você sabe o que deveria ser feito e não fez. Imprudência é quando você faz correndo riscos. Isso daqui não cai, isso despenca em prova. Por favor, você que é da área de enfermagem já deve ter visto muito essas 3 palavrinhas. Imperícia, negligência e imprudência. E sabe o tanto que isso cai em prova. Então, olha só. Imperícia, inabilidade, inaptidão física. Desculpa. Inabilidade, inaptidão, falta de qualificação, despreparo ou ausência de conhecimento elementar e básico da profissão. Não sabe fazer e faz. Então, imperícia é o quê? É não saber, é inabilidade. É não saber e fazer, certo? Isso é imperícia. Negligência, age com descuido, indiferença ou principalmente com desatenção, não tomando as devidas precauções, agir com irresponsabilidade. Você sabe, por exemplo, que o paciente tem que ser aspirado de 3 em 3 horas e você está lá, no celular, no WhatsApp, nas redes sociais. Ou seja, negligência, falta de atenção ou cuidado nas ações. Não fazer quando o que tem que se fazer. Não fazer quando o que se tem que fazer, ok? Omissão. Veio a palavra omissão, você vai lembrar de negligência, ok? Imprudência pressupõe uma ação precipitada, sem cautela. Na imprudência, ela age, mas toma atitude diversa da esperada. Então, fazer correndo os riscos. Certo? Então, vamos supor, né? Você vai fazer, pressupõe uma ação, fazer contendo riscos. Você sabe, né, que se você passar aquela sonda, você está passando uma sonda e está tendo resistência. Você sabe que se você passar aquela sonda, pode ter um sangramento e o paciente pode levar a complicação. Ah, mas mesmo assim eu quero fazer. Então você faz correndo risco, você faz sem ter cautela. Então isso é uma imprudência. Artigo 46. Recusar-se a executar prescrição de enfermagem e médica no qual não conste assinatura e número do registro profissional, exceto em situação de emergência. Então, o enfermeiro pode recusar fazer uma prescrição médica porque não está assinada, porque não tem assinatura e registro do médico? Pode. Né? Agora, se for caso de urgência e emergência, né, eu posso fazer, né, por exemplo, a medicação através de uma prescrição verbal. Técnico de enfermagem pode se recusar, né, a fazer uma prescrição de enfermagem porque o enfermeiro não colocou o nome e o registro? Pode. Isso é um dever. Então, é um dever se recusar a executar uma prescrição, seja de enfermagem ou médica, do qual não tem assinatura e número do registro profissional, exceto, lógico, nos casos de urgência e emergência. O profissional de enfermagem deverá recusar-se a executar prescrição de enfermagem médica em caso de identificação de erro ou ilegibilidade da mesma, devendo esclarecer com o prescritor ou outro profissional registrando o prontuário. Ah, você viu que está prescrito errado a dosagem da insulina. Né? Você tem o dever de recusar e ainda o dever de comunicar a pessoa que prescreveu ou outro profissional e registrar no prontuário. É vedado ao profissional de enfermagem o cumprimento de prescrição à distância, exceto nos casos de urgência e emergência e regulação, conforme resolução, que é o caso do SAMU, ok? Artigo 47. Posicionar-se contra e denunciar os órgãos competentes, ações e procedimentos de membros da equipe de saúde quando houver risco de dano decorrente de imperícia, negligência e imprudência. Tá? Então, quando você vê que está tendo imperícia, negligência e imprudência ao seu paciente, né, você tem que denunciar. É um dever seu se posicionar contra. Tá? Até lembrando, né, que você infringe um código de ética não somente quando você participa, mas quando você também é omisso ou conivente com aquela situação, ok? Artigo 48. Prestar assistência de enfermagem promovendo a qualidade à vida. Então é um dever seu prestar assistência
promovendo o quê? Qualidade de vida. Pensa, gente, na hora da prova, se colocar que isso é proibido, ó, é proibido prestar assistência de enfermagem promovendo qualidade? Lógico que não. É um direito prestar assistência de enfermagem? Não. É um dever prestar assistência promovendo qualidade de vida. Nos casos de doenças graves, incuráveis e terminais com risco iminente de morte, em consonância com a equipe multiprofissional, oferecer todos os cuidados paliativos, tá? Então, no caso, oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis para o conforto, tá? Então, é um dever seu oferecer conforto ao seu paciente em cuidados paliativos. Artigo 49. Disponibilizar-se assistência de enfermagem à coletividade em casos de emergência, epidemia, catástrofe e desastre, sem pleitar vantagens pessoais quando convocado, certo? Então, quando você tem uma catástrofe, um desastre, né, você tem o dever de disponibilizar sua assistência de enfermagem sem pleitar vantagens. Assegurar a prática profissional mediante consentimento prévio do paciente. Representante ou responsável legal ou decisão judicial. Então, você tem o consentimento prévio do paciente ou do representante ou responsável legal ou decisão judicial, então é um dever seu assegurar a prática de enfermagem. Ficam resguardados os casos em que não haja capacidade ou decisão por parte da pessoa ou na ausência de representante ou responsável legal, né? Então, se você precisa executar, né, uma prática profissional onde você não tem ninguém ali para dar o consentimento, né? E aí você tem, né, a pessoa, você fica resguardado para fazer isso. Tá? Caso não haja capacidade de decisão da pessoa ou na ausência do representante ou responsável legal, né? Então, vamos supor, você precisa, né, fazer um acesso central no paciente, né, para manter ele vivo. O médico vai fazer o acesso central no paciente e você, como enfermeiro, vai auxiliar, né? Você vai executar também. Então, o que acontece? O paciente não tem condição, não tem ninguém ali naquele momento. E né, para o bem do paciente, e você está assegurado a fazer a prática, ok? Artigo 51. É um dever responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independente de ter sido praticada individual ou em equipe, por imperícia, imprudência ou negligência, desde que tenha participação e ou conhecimento prévio do fato. Então, é um dever você se responsabilizar por falta que você cometeu em sua atividade profissional, independente se você fez sozinho ou não. Quando a falta for praticada em equipe, a responsabilidade será atribuída na medida em que o ato praticado. Então, cada um vai responder individualmente pelo ato praticado. É isso que ele está falando. Artigo 52. Manter sigilo sobre o fato de que tenha conhecimento em razão da profissão, exceto nos casos previstos na legislação ou por determinação judicial, ou com consentimento escrito da pessoa. Então, é um dever seu manter sigilo sobre o fato de que tenha conhecimento em razão. Vou dar um exemplo. Recentemente, uma menina, né, uma criança de 10 anos, né, se não me engano, foi estuprada e, né, precisou de realizar um aborto em determinado hospital. Os profissionais que atenderam têm o dever de manter o sigilo, né? Eles sabem quem foi, eles sabem quem é a paciente, mas o Código de Ética fala o seguinte: olha, você aí que atendeu ela, você tem a obrigação, você tem o dever de manter sigilo das informações dessa paciente, ok? Permanece o dever mesmo quando for de conhecimento público, então nesse caso, né, que eu disse, o fato sigiloso deve ser revelado em situação de ameaça à vida e à dignidade na defesa própria ou em atividade multiprofissional. Então, quando, né, você tem esse fato sigiloso que compromete a defesa sua própria ou atividade multiprofissional, aí sim você pode, né, revelar o fato. O profissional de enfermagem intimado como testemunha deverá comparecer perante a autoridade e, se for o caso, declarar suas razões para manter sigilo. Então, não quer dizer, né, que ele
é obrigado a falar para a autoridade, né? Ele pode justificar o porquê ele quer manter o sigilo profissional. É obrigatório a comunicação externa para os órgãos de responsabilização criminal, independente de autorização, de casos de violência contra crianças e adolescentes, idosos, pessoas incapacitantes ou sem condições de firmar consentimento. Então, lembra lá, quando nós falamos no primeiro bloco da nossa aula, que levou em consideração o Estatuto da Criança, o Estatuto do Idoso, das pessoas com doença mental, a Lei Maria da Penha para fazer o Código de Ética, é isso que está falando aqui, ó. É obrigatória a comunicação externa, certo? Independente de autorização em caso de violência. Você sabe que aquele idoso está sofrendo violência, independente de consentimento. Você tem o dever de comunicar aos órgãos competentes. A comunicação externa para os órgãos de responsabilização criminal em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher adulta e capaz devida, será devida, independente de autorização. Então, a mesma coisa. Você está sabendo que tem uma violência doméstica e familiar contra a mulher, você tem o dever de denunciar. Artigo 53. Resguardar os preceitos éticos e legais da profissão quanto ao conteúdo e imagem vinculado nos diferentes meios de comunicação, né? Então, ter cuidado aí, né, sobre os preceitos éticos da profissão. Artigo 54. Estimular e apoiar a qualificação e o aperfeiçoamento técnico-científico, ético, político, socioeducativo e cultural dos profissionais de enfermagem sob sua supervisão e coordenação. Então, você está num cargo de supervisão e coordenação, você tem o dever de estimular a qualificação, até porque também é um direito dele se manter atualizado em matérias, né, de competência de enfermagem. Artigo 55. Aprimorar os conhecimentos técnicos científicos, éticos políticos, socioeducativos e culturais, em benefício da pessoa, família e coletividade de desenvolvimento da profissão. Então, é um dever você, né, se aprimorar, né, para o quê? Para desenvolver, né, a sua profissão de forma a trazer benefício para a pessoa, família e coletividade. É um dever estimular, apoiar e colaborar e promover o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão. Então, você tem que estimular, apoiar, colaborar e promover, né, o ensino, a pesquisa e extensão. Então, você está por exemplo, isso aqui ocorre muito no serviço público. Ah, eu não quero que estudante venha aqui para o setor porque eu não gosto de estudante. Gente, é um dever seu, né? Um dia você já foi estudante. É isso que ele está dizendo. Artigo 57, cumprir a legislação vigente para pesquisa envolvendo seres humanos. Então, né, pegar a resolução atual lá do Comitê de Ética de Pesquisa em Seres Humanos e fazer cumprir essa legislação. Artigo 58, respeitar os princípios éticos e os direitos autorais no processo de pesquisa em todas as etapas. Tá? Então, é um dever respeitar os princípios éticos e os direitos autorais numa pesquisa. Somente aceitar cargos ou atribuições quando se julgar técnico, científico e legalmente apto para o desempenho, né, da atividade. Então, eu só vou aceitar o cargo ou a atribuição quando eu me sentir, né, na capacidade técnica, científica e legalmente apto. Isso é um dever. E, por último, respeitar no exercício da profissão legislação vigente relativa à preservação do meio ambiente e gerenciamento dos resíduos sólidos do serviço de saúde. Né? O que ele está falando aqui para a gente? Que eu tenho que saber respeitar a legislação vigente sobre, né, as normas no que diz a conservação do meio ambiente e, né, conservação, dispensação, tratamento dos resíduos de serviços de saúde. Ok? Pessoal, finalizamos o capítulo 2 do Código de Ética de Enfermagem, que fala sobre os deveres. Então, todos esses aqui que nós falamos, a gente coloca aquela palavrinha na frente. É um dever, né? É dever, né, executar as práticas de enfermagem em caso, né? É dever recusar praticar enfermagem em caso de prescrição sem assinatura e sem nome, né? Exceto em caso de urgência e emergência. Né? Então, sempre colocar a palavra antes é um dever. Ok? Pessoal, ainda tem mais, fica por aí que não finalizamos o nosso código de ética.